Esse podcast é uma iniciativa Anestesia de Valor, uma comunidade com o intuito de aproximar a classe médica da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Ouça novas perspectivas e crie sua concepção de valor. Fique agora com o novo episódio da 6ª temporada. Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Eu sou o Jorge Preto, sou CMIO da Anestec e host da nossa comunidade de médicos anestesiologistas. Hoje eu tenho o prazer de receber a Patrícia Narciso. Ela é CEO do Cash Positivo, ela é enfermeira com MBA executivo, MBA em Finanças, embaixador do Brasil da COPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 25 anos de experiência como executiva em saúde, palestrante, mentora e especialista em custos de saúde no Brasil, criadora de produtos e serviços do Saúde Pay Per Use. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Nós vamos falar hoje sobre realidade financeira do sistema de saúde. Temos ouvido falar muito sobre esse assunto recentemente. Então, muito obrigado por participar aqui com a gente. Se apresenta como você gosta de se apresentar. Explica um pouco para os nossos ouvintes, contextualiza o que você faz, o que é esse Saúde Pay Per Use que você traz aqui para a gente. Jorge, obrigada Anestec também pelo convite, por poder compartilhar um pouquinho aqui a nossa experiência e poder agregar um pouco também esse conteúdo, né, para os seus ouvintes, que provavelmente são pessoas gestores e são anestesistas também, né? Primeiro, eu sou enfermeira de formação, como você falou, estou na área de saúde há fazer 26 anos, sou CEO, atualmente CEO da Cash, tenho uma trajetória longa aí na área de oncologia como CEO também. E a Cash é uma empresa que atua, né? Pelo menos que eu conheço até hoje, é a única empresa que atua em gestão de custos assistenciais. O nosso propósito aqui é fazer o cuidado certo com o menor custo. Essa é a missão que norteia a nossa empresa. E, mediante a isso, a gente tem um trabalho muito grande voltado para a criação de protocolos, análises de custos. E o mercado Pay Per Use, que é um mercado que eu venho falando bastante aí nas redes sociais e tudo, é algo que também é novo para a gente, tem 1 ano e meio mais ou menos, a gente não era desse mercado, é um mercado não regulado. A gente trabalha com muitos operadores de saúde no Brasil inteiro, prestadores também, e a gente percebe a dificuldade que todos têm, né? Todo mundo está acompanhando aí as dificuldades, e começamos a vislumbrar, através de parceiros e até de clientes, a inserção dos seus serviços dentro de um mercado que não é regulado. Então, o mercado Pay Per Use hoje, ele é a maior fonte de financiamento dos serviços de saúde, apesar das pessoas ainda não acreditarem nisso, mas ele é um mercado limitado. É um mercado que tem um acesso limitado por conta da complexidade. Então, se tanto a operadora quanto os prestadores, hospitais, vocês aí que trabalham com anestesia, vão acabar esbarrando nesse mercado em algum momento. Ele tende a crescer, ele tende a se tornar um mercado alternativo aos planos de saúde. Mas é um mercado que ainda está muito imaturo, é um mercado que ainda tem poucos produtos. Aí você vai me perguntar assim, poxa, Patrícia, o que são os produtos de saúde? Então, são cirurgias, são procedimentos e até tratamentos que são pensados para uma classe social que representa 75% da população, entendeu, Jorge? Hoje, 75% da população ela está na faixa etária entre classe C, D e E. E ela tem uma característica muito marcante. São pessoas que a maior parte não tem plano de saúde, 70% dessa classe não tem plano de saúde. Eles são informais, muita gente não tem informação ou vive de Bolsa Família, esses auxílios todos, e grande parte dessas pessoas, elas dependem do SUS. E encontram nesse mercado de pagamento, pré-pagamento, uma oportunidade de acesso. Então, assim, a gente tem aí, só fazendo apenas um overview, a gente vai aprofundar mais nisso. Por outro lado, a gente tem as operadoras de saúde aí, com dificuldade em ofertar o resultado,
número grande de reclamações e o sistema, por si só, é um sistema que ele está com muita dificuldade por 3 motivos, que eu sempre falo. Primeiro, o envelhecimento. Então, a pressão das doenças na terceira idade. Segunda coisa, o mutualismo. Nas operadoras, nós vivemos num caixa único. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais relevante disso tudo, é o modelo de pagamento, que eu acho que é por isso que a gente está conversando um pouco isso aí, né? Exato. Nós, na anestesia, nós estamos no olho do furacão do custo da operadora, do hospital, que é o centro cirúrgico, né? Os relatórios da ANAP mostram que as 2 maiores fontes de renda do hospital são MAT/MED e internações. Isso, a imensa maioria do fluxo de dinheiro envolve isso. Quem é o responsável por gerar leitos e gerar mais internações é o centro cirúrgico. A maioria dos pacientes hospitalares são cirúrgicos e a tendência é que cada vez mais 52%, o paciente... 52%, né? A maior parte mesmo. E faz sentido você levar um paciente para o hospital para fazer a cirurgia. O resto do cuidado, a maioria deles, você consegue deshospitalizar esse paciente. Mas o centro cirúrgico vai seguir sendo a função primordial de um hospital, vai ser cirúrgico. A gente vive isso já. E nós estamos ali no olho do furacão, né? Quem mais consome MAT/MED no hospital é o centro cirúrgico, e quem é responsável pelo giro de leitos é o centro cirúrgico. Então, essa pressão de custos, ela sempre bate na nossa porta, na anestesiologia, no centro cirúrgico. E a gente vê cada vez mais, né, a inflação médica cresce acima, o custo dos planos das operadoras, ela segue crescendo. Às vezes a gente vê o hospital, quanto mais ele faturar, mais ele gastar, mais ele ganha. E a operadora, quanto menos ela gastar, menos ela ganha. Então a gente tem um conflito de interesses gigantesco. E muito em função disso surgiram as operadoras verticalizadas, que têm no seu próprio hospital. Então os dois, pelo menos, não têm conflitos de interesse. Mas isso não resolveu totalmente, né, a questão. As verticalizadas não estão nadando de braçada no nosso cenário econômico, né? Ou seja, temos outras questões. E como que você vê esses modelos diferentes assim atuando no Brasil? Você vê a verticalizada como uma real saída ou ela é uma tentativa que vai resolver algumas questões, mas outras ainda vão ficar a serem atacadas, né, serem resolvidas? Então, a verticalização, ela é uma forma de tentar controlar o custo. Porém, a nossa experiência aqui na Cash, em diversas cooperativas do Brasil, a tendência é você ter uma redução de custo no início. Por quê? Você tira do prestador que está lá consumindo, você coloca dentro de casa, você tem uma redução, que eu falo que é em U, né? É a redução de custo em U. Você começa muito bem, tem uma derrubada daquele custo, depois se mantém no platô e depois volta a aumentar o seu custo. Mas por que isso acontece? A primeira coisa, e eu falo sempre isso, a gente precisa de protocolos. Por quê? Eu preciso saber o que se faz em determinada situação. Por exemplo, os anestesistas, eles seguem uma linha, né? Um protocolo de como ele vai usar. Aquela droga, se vai ser bloqueio, se vai ser geral, se você vai fazer uma sedação. Então, a partir do momento em que a gente tem um protocolo, a gente pode trabalhar com qualquer modelo de remuneração. Mas, Patrícia, muitas vezes o médico quer fazer do jeito dele, e esse é o grande problema, né? Nós temos vários jeitos de fazer, e a gente não consegue, com vários jeitos de fazer qualquer coisa, ter 2 coisas: controle de custo e mensuração de desfechos, que também é uma das coisas mais importantes. A verticalização, ela vem para controlar uma coisa que nós não controlamos nos prestadores. Que, na verdade, assim, a pessoa tenta... Aqui no hospital próprio, a gente vai usar só isso, tá? E, mesmo assim, nós temos muitos hospitais que são verticalizados e não têm protocolos. Então, quer dizer, ele tira um pouco daquela margem que você tem lá, coloca dentro de casa, isso faz algum caixa e depois ele volta a aumentar.
É claro que, muitas vezes, também na verticalização, a gente vai ter o pecado, né, da desassistência, na tentativa de melhorar a margem. O hospital da operadora, ele desassiste o cliente. Isso, na verdade, o que é um pecado, porque o barato sai caro, né, Jorge? Às vezes, nessa desassistência, o paciente fica mais tempo internado, a gente não oferece os melhores serviços, e isso acaba encarecendo. Então, as pessoas pensam que é custo, apesar do cuidado, mas é o contrário, cuidado certo com o menor custo. Então, o mercado de saúde ele se configurou e se configura não para fazer gestão de custo, a gente faz gestão de caixa. Então, as operadoras deixam de pagar, os médicos colocam 500 mil códigos na tentativa de tentar aumentar o faturamento. Isso é uma coisa que acontece desde 1998, quando eu me formei e fui trabalhar como enfermeira-chefe de centro cirúrgico. Então, os códigos, o modelo da gente, é o que eu chamo de atacarejo da saúde, o modelo da gente é todo fragmentado. E os médicos, eles aprenderam a dar o jeitinho de aumentar código, isso é errado. Tecnicamente, isso é fraude, né? Mas é assim que a gente se configurou. Então, assim, muitas vezes é a única maneira do médico dele melhorar a remuneração, porque realmente tem algumas coisas inacreditáveis, né? Eles pagam, às vezes, não só anestesista como cirurgião, valores que são aviltantes, que são incompatíveis, né, com a assistência. Mas isso tudo, ele tem, historicamente, ele tem a ver com o seguinte: olha, eu vou pagar menos a você a unidade, mas a operadora, ela não tem ideia de quanto custou aquele tratamento. Então, não adianta, falávamos isso antes, né? Não adianta a gente ter o dado, isso não virar uma informação para virar uma decisão. Então, a verticalização das operadoras é uma tentativa, muitas vezes ela é infundada, de você conseguir melhorar a sua performance de caixa, não de custos. Performance de custos, gente, são coisas diferentes, sabe, Jorge? Assim, a gente tem que... performance de caixa. A verticalização está muito atrelada à performance de melhorar o fluxo de caixa. Sim. Eu compro mais barato, eu não pago ao prestador aquela gordurinha, né, da transação. O foco é melhorar a performance de caixa. É o que 100% das operadoras fazem. Sim. E fazem por quê, né? Porque é a forma que ela sabe fazer. Porque para fazer gestão de custo, a regra número 1, gestão de custos assistenciais, como é que eu trato um paciente? A padronização dos insumos, a padronização do cuidado, ela é a forma mais eficiente de você fazer gestão de custo. Porque gestão de custo não é fazer o mais barato, como as pessoas falam, é fazer aquilo que vai dar o melhor resultado dentro de uma viabilidade, né, econômico-financeira. Então, assim, a minha visão é um pouco diferente de todo mundo aí, né? Não, a gente teve alguns outros episódios que a gente tem falado sobre essa questão do caixa. E para a gente que é empreendedor, qualquer empresa, ela só vai ser saudável se ela tiver caixa. Sim. Você pode crescer, mas se o teu fluxo de caixa estiver negativo, você quebra crescendo. Que é muito comum isso. Sim, é muito comum isso, é extremamente comum. E o nosso fluxo de caixa dentro do sistema de saúde, ele é muito complexo e muito complicado, porque você compra um insumo que vira estoque, ou seja, esse dinheiro já saiu do caixa. Aí você vai demorar, sei lá, quantos meses para você usar aquele insumo, para você faturar, e às vezes você demora 90, 120 dias para você receber aquilo. Então você tem, às vezes, um fluxo de caixa de determinado produto que é de 6 meses, 1 ano, muitas vezes. Isso é extremamente difícil para uma operação financeira, para você se manter saudável, porque você precisa de muito mais dinheiro para fazer a mesma operação. Operação do ponto de vista de empresa. Uhum. E o que os colegas, às vezes, têm dificuldade de entender, de quando a gente fala de redução de variabilidade de cuidado, a gente não pode trabalhar com uma variabilidade de cuidado muito ampla. A gente, mesmo que você diga assim, cara, 90% dos pacientes tem que estar dentro do protocolo. Não pode ser 40% dentro do protocolo, porque você tem muita variabilidade de cuidado. Essa variabilidade de cuidado te dá uma necessidade de caixa muito maior, porque você tem que ter um monte de insumo, porque você nunca sabe o que você vai usar. E aí você
não consegue prever desfecho porque você não sabe o que aquele colega vai utilizar, como ele vai tratar o paciente, e aí isso gera uma dificuldade. Incapacidade é um termo muito, né, é uma dificuldade muito grande de você gerenciar isso, você controlar custo e principalmente controlar o caixa. A gente teve alguns exemplos através dos nossos dados aqui da Nestec, de eu ter que chegar para o gestor do nosso cliente e dizer assim, cara, você tem que despadronizar essas 3 medicações. Nos últimos 6 meses, vocês usaram 2 ampolas. E é uma medicação que tem um substituto, que não está fazendo diferença. Mas essa é uma medicação barata. É uma medicação barata, mas é caixa que está parado. E estoque parado é prejuízo. E às vezes o colega tem muita dificuldade de entender. Ou, por exemplo, outro exemplo que eu levei, eu que tive que levar isso para o cliente. O uso, um exemplo, né, da cetamina, tem uma ampola de 2 ml e um frasco de 10 ml. Independente da apresentação, o uso era em torno um pouquinho menos de 1 ml. Ou seja, aquele frasco de 10 ml faz sentido na UTI, onde você monta uma bomba de infusão. Mas no centro cirúrgico não faz sentido. Aquilo é só custo. Não, você não está agregando nada. Aí a pessoa, mas isso é pequeno. É pequeno, mas você vai somando várias iniciativas, várias coisas, e você consegue melhorar o fluxo de caixa, melhorar a gestão financeira. E você não buscar isso mostra um desalinhamento profissional contratante, profissional empresa. E esse é um ponto importante que a gente precisa olhar. Assim, não só a nossa gestão vai ser facilitada se você controlar a variabilidade de cuidado, como a saúde a longo prazo desse teu contratante, parceiro ou empregador também vai se manter melhor se você ajudar nesse conceito. Então, assim, eu tenho a minha formação em estatística de epidemiologista, tudo você consegue prever e controlar. Então, não tem como você me dizer assim, eu não posso seguir um protocolo porque tem alguns pacientes que são diferentes. Sim, 10%, 5% dos pacientes são diferentes, claro. Nós trabalhamos em sistemas biológicos. Mas se eu tiver previsibilidade de 90% dos pacientes, aí sim a gente começa a falar de gerenciamento de uma maneira mais eficiente. Mas os colegas têm muita dificuldade de aceitar e aplicar isso realmente no seu dia a dia. Eu não sei a experiência de vocês, mas a gente tem muita resistência. Isso, a famosa autonomia médica, né? A gente, culturalmente, os médicos, eles sempre tiveram muita autonomia, né? Então, assim, tem uma cultura no mercado que os médicos, eles são detentores do saber e que ele na frente do cliente, a decisão é dele, que ninguém pode se tornar uma barreira com relação a isso, né? Aí eu fico pensando muito, né, John, o piloto de avião, né? Ele não faz o que ele quer. Apesar de ele pode ser um grande perito, conhecer a rota, ele tem que seguir um monte de checklist, ele tem que fazer tudo muito padronizado. A saúde, como um todo, né? O hospital é um lugar altamente crítico, melhorou muita coisa com acreditações, né? Mas, assim, ela padroniza uma operação. A operação do centro cirúrgico ela é padronizada, a questão de segurança. Nossa, quando eu me formei, na década de 90 não existia isso. Hoje em dia a gente, né, tem uma série de checagens, dupla checagem para não ter erro no paciente, mas é só isso. Você pode usar uma droga que vai acabar com o pacote cirúrgico, porque está incluído lá as drogas também, e ninguém fala nada com você. E os médicos, de uma maneira geral, eles têm os desconhecimentos de custos. A formação médica, ela não inclui aí uma questão da gestão do custo. E vocês são os operadores do custo. Eu falo que o custo começa numa caneta do médico, né? Você lá no centro cirúrgico, você vai pedir uma droga para acordar um paciente que não está coberta na operadora, não cabe no plano. A gente faz trabalho de análise de custo para pacotes cirúrgicos. As duas coisas que mais são os ofensores nos pacotes cirúrgicos, que na verdade são os grandes problemas, né? Quando a gente vai olhar o custo,
primeiro, não tem padrão, cada um faz do seu jeito, fica aquela guerra no centro cirúrgico. Não, doutor, isso aqui não paga, não. A operadora não é assim. Isso aqui não vou dar, não, porque a operadora não vai pagar. E a parte de medicamento. Então, assim, a parte de OPME, a tela, essas coisas que são trocáter e a parte de medicamentos. Então, isso é extremamente ofensor, né? E por conta disso que os pacotes eles dão prejuízo, entendeu, Jorge? Assim, a gente tem vários hospitais aqui, clientes da gente, que na hora que a gente vai olhar, até porque eles fecham o pacote por média e não por protocolo, isso é um outro problema, né? Trabalhar por média, você estatístico sabe que sempre vai dar errado, porque Sim. A assistência da gente ela não tem padronização nem do insumo, quer dizer, para ver qual é o melhor custo-benefício, porque às vezes você vai comprar um genérico e ele não vai ter efetividade, você vai acabar gastando mais, então, primeira coisa. E eu não falo só de remédio, não, eu falo também de fio cirúrgico, de tudo que é relacionado ao cuidado, né? Aí as pessoas têm aquele discurso de que não dá para gente, cada paciente é único, mas não é verdade isso. Não é verdade isso. Você, como estatístico, sabe, não é verdade. Muitas vezes a gente vai olhar para um cliente e ele vai ter a mesma situação do outro. E nós desenvolvemos e implantando N tipos de protocolo. Protocolos, né, com paciente com esse perfil aqui, protocolos que vai fazer cirurgia que o paciente é hipertenso, o outro que o paciente é diabético, o outro que o paciente é obeso. Então, você não precisa ter um protocolo, você pode ter N tipo de protocolos e, na verdade, esses protocolos eles são a base para você fazer o seu cuidado. Agora, historicamente, o gestor também ele está mais preocupado em controlar a unidade, gastar menos aquela unidade, porque ele não consegue entender a tal da jornada do cuidado. Gente, vamos ser simples. A gente fala muito em desfecho, em valor, mas a gente não consegue nem ter protocolo. Como eu vim falar de entrega de valor? Valor para quem? Exato, exatamente. Valor para quem, sabe? Valor para quem? Também não adianta a gente também não olhar para o custo e ser muito austero, porque a fonte ela é limitada. E quando a gente vai olhar para o mercado de saúde, as grandes operadoras estão altamente alavancadas. Você vê aí, os grandes grupos estão juntando as suas dificuldades, assim, suas dívidas, né? Hoje, você falava sobre pagamento, ciclo financeiro, né? Isso é uma coisa absurda. Eu tive outro dia num evento falando sobre isso e fornecedores falaram, olha, a gente demora 6 meses, 8 meses para receber. Qual a empresa que a gente consegue demorar 8 meses para você botar dinheiro no seu caixa? Não consegue. Então, todo o sistema está pautado, e eu brinco que o sistema está sobrevivendo, pedalando, né? Porque na hora em que o primeiro quebrar, George, vários vão quebrar. Sim. Você imagina uma grande empresa começar a não pagar. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma empresa, a Unimed Ferj, que começou a não pagar. Já deu reflexo na oncologia, já deu reflexo na OPME, e assim, é uma reação em cascata. Sim. Por isso que a gente aqui na Cast começou a olhar para o mercado pay-per-use de uma forma muito assertiva. A gente ajuda, né, empresas a montarem os seus cartões de benefício. Nós não temos nenhum cartão de benefício, a gente faz gestão de custo. Então, a gente faz desde o planejamento estratégico, do plano de negócio, até o processo de implementação dessas unidades. A gente começou a desenvolver produtos de saúde, que é um pouco diferente dos pacotes, né? Porque tem uma linha de trabalho com protocolo, uma linha de trabalho relacionada à venda para o B2C, porque sim, o cliente do PPUs, ele é um cliente que vai comprar um serviço, um produto seu. Então, às vezes, quando um cliente de PPUs ele vai fazer, vamos supor, catarata, né? Que é uma coisa muito comum de se vender. Então, ele tem uma mini jornada, né? Ele tem lá a consulta, tem lá o centro cirúrgico, tem o pós, tem a lente. Você tem que fazer com que tudo isso daqui caiba no bolso desse paciente, desse cliente. E um dos maiores problemas que nós temos, e aí vou falar, é sobre remuneração médica. A expectativa do médico é com a realidade do mercado. Entendeu, Jorge? Assim, a gente vive esse drama todos os dias aqui. A expectativa que o médico tem dele receber, né, um valor grande e a capacidade de pagamento do cliente que é muito pequena.
E a gente vai precisar calibrar no futuro. Para esse mercado crescer mais, hoje já fatura 320 bilhões. Faturamento do mercado pay-per-use. Faturamento das operadoras dá 240, mais ou menos. Ele é muito maior, porque todo mundo acaba utilizando ele para uma consulta, para um exame, até para uma cirurgia. Né? Então, assim, quem tem plano de saúde, a gente acabou de fazer um trabalho agora com um grande player do mercado, e a gente descobriu que ele tem um serviço, né, que também tem um viés de acesso, né? A gente descobriu que de todos os clientes que já estavam procurando ele, metade tinha plano de saúde. Aí você pergunta, por que a pessoa está pagando particular sem plano de saúde? A resposta é muito simples. Porque o plano de saúde tem que esperar 30 dias, tem que esperar guia, e a pessoa tem um dinheiro para um evento, ela vai lá e paga. Um exame, um diagnóstico, alguma coisa assim. Então, esse é um novo mercado em que vocês que são da anestesia vão precisar olhar com muito carinho, porque deveriam estar se movimentando para ele já. Eu sei que anestesista cobra particular, a parte, tudo, mas, assim, é um mercado que precisa... Vocês, no caso de produtos de saúde PPI, são fundamentais. Mas vai precisar, né, Jorge, fazer uma calibração na questão da remuneração médica, porque é diferente, né? É um público que tem uma capacidade de pagamento muito limitada. Mas é um público que paga, tá? A gente tem clientes aqui que já vivem basicamente do PPI. Então, assim, é um mercado que tem muita possibilidade ainda, né? Sim. Eu anotei 3 coisas aqui que você falou. O mercado o pay-per-use, ele tem que estar no radar de todos não, mas da maioria dos profissionais, e ele caminha em paralelo com o mercado da saúde suplementar, e ele vai ter as suas flutuações. Então, você começa a ter dificuldade de acesso na saúde suplementar, mesmo pagando o plano de saúde, você acaba usando um pay-per-use. Isso é normal, todo mundo faz isso, bem como você falou, né? E a gente tem essa questão, todo mundo falando que a saúde suplementar está com dificuldade, faz 20 anos que eu escuto isso, né? Eu acho que nunca teve um ano que eu escutei o pessoal dizendo, não, nossa, a saúde suplementar está bombando esse ano, foi espetacular os resultados, vários múltiplos, não, sempre está em dificuldade. E esse outro mercado é o mercado que está em paralelo. Né? Se a saúde suplementar começar, que nem você falou, começa a quebrar, começa a ter dificuldade, começa a descredenciar produto, serviço, profissional, a tendência é que o pay-per-use vai subir. Né? Eles são interligados um com o outro. Né? E mercado tem, né? Porque vocês que trabalham no centro cirúrgico, a gente tem ociosidade, que custa caro para você, para a instituição. Eu imagino que quantas vezes, né, o anestesista fica esperando, o cirurgião, que todo esse tempo ocioso, ele pressiona os custos. Então, assim, muitas vezes o colega ele não quer fazer uma cirurgia, às vezes com 40% a menos do valor que ele receberia numa operadora, mas deveria repensar, né? Porque ele está ganhando nada hoje. Então, assim, calibrar isso para você dar mais acesso e você aumentar a sua receita. A gente aqui na Cast já tem cliente de oftalmologia que abriram mão totalmente dos planos de saúde e aí fizeram o inverso, né? Estão 100% dedicados ao posicionamento do pay-per-use. Claro, muitas vezes você vai falar, mas Patrícia, aquele paciente grave, esse paciente ele não é elegível para essa cirurgia, mas, como você sabe, 93% dos atendimentos no Brasil, dados do Ministério da Saúde, são atendimentos de baixa e média complexidade. Somente 7% são de alta complexidade. Então, nós publicamos no ano passado, agora no início do ano, com dados do ano passado, 730 mil anestesias analisadas só em 2023. As cirurgias de pequena e média complexidade em pacientes saudáveis, são pacientes ASA 1 ou 2, são 93% Olha dos pacientes. Isso. Exatamente isso. Tá? Então, assim, o mercado global, e aí é o que a gente estava falando antes, cara, se 90% dos seus pacientes são jovens, são saudáveis para procedimentos de pequena e média complexidade, como é que você não consegue aplicar um protocolo? Aonde está
Que seja em 10%, mas daí esses 10% dos pacientes são os pacientes óbvios, que são pacientes mais complexos, que são mais críticos, que vão ter um fluxo diferente. Ninguém vai querer que você pegue um paciente com 20 anos sem nenhum problema de saúde e que você faça exatamente a mesma coisa um paciente de 80 anos com múltiplas comorbidades. Mas esse paciente é a exceção. E os nossos dados da vida real mostram isso. Mais de 90% dos pacientes são saudáveis para procedimentos de pequena e média complexidade. E provavelmente isso daí, na prática de vocês veem que o que gira um centro cirúrgico não é a cirurgia cardíaca, não é a neuro. Não. É vesícula, hérnia, ortopedia de baixa complexidade, oftalmo, pediatria, gineco, masté, quer dizer, são coisas, assim, cliente asa 1 e 2 mesmo, né? Assim, vai ter o obeso que vai precisar fazer uma cirurgia de vesícula, enfim, você vai ter variações, né? Mas, assim, a maior parte é pequena e média complexidade. Sim. Só que todo mundo se pega, e eu canso de responder isso lá no LinkedIn, mas é alta complexidade. Eu falei, gente, vocês estão vendo aquelas pessoas, né? O evento adverso virou a realidade. Virou a realidade. Aí a gente, o paciente que precisa de terapia intensiva, precisa de sangue, isso daí é uma parcela muito ínfima. Eu fui 4 anos enfermeira-chefe de centro cirúrgico, e, claro, o que fazia o centro cirúrgico rodar era realmente as cirurgias de 2 horas, 1 hora, 2 horas. E hoje a gente já tem uma situação ainda, que naquela época não tinha tanta, e pode crescer mais ainda, que são os hospitais dia. Que são os hospitais cirúrgicos dia, né? Em que você não precisa utilizar toda a sua complexidade lá de um hospital geral, que acaba dificultando, né? Às vezes, o acesso do cliente, a demora. Então, assim, você tem N opções, só que a gente continua, né, Jorge, ainda com um comportamento da década de 90, década de 2000. Onde a gente gastava à vontade, a gente tinha uma população jovem, o número de pacientes era menor do que tem hoje, a tecnologia era muito melhor do que tem hoje, tudo aumentou, né? Então a gente tem novas drogas, novos equipamentos, então o custo por si só ele já aumentou. Agora, os médicos vão precisar se situar um pouco, e as operadoras e hospitais, para encontrar um caminho diferente. Esse caminho, e vocês têm dados aí e têm informação, esse caminho, hoje, como ele está, ele é insustentável. Insustentável. A gente ainda não quebrou nenhuma grande... Quer dizer, já quebramos, né? A própria Unimed Rio, quando quebrou aqui no Rio de Janeiro, deixou muita gente aí. E o prestador de saúde, né? Ele acaba sendo o mais prejudicado, porque ele é altamente dependente de uma operadora. Exatamente. E essa alta dependência dele tem 2 motivos. Primeiro, ele tem medo de ir para o mercado em que ele acha que ele pode perder dinheiro. E a segunda coisa, ele não tem nenhum tipo de estratégia. Ele não conhece o cliente dele, ele só quer saber do NPS. Está feliz ou não está feliz? Não, quem é essa pessoa, o que ela consome, qual a renda dela, qual o perfil dela, o que ela espera aqui. Então, assim, a gente tem um desconhecimento dos nossos clientes na saúde suplementar gigantesco. Os operadores não sabem. Os operadores não sabem. Quantos a gente tem, quantos diabéticos, quantos sedentários, entendeu? Sim. Assim, isso daí, a informação ela existe, porque se a operadora manda um boleto para minha casa, ela sabe onde eu moro, né? Ela podia me acessar para perguntar outras coisas, e na verdade a gente não tem isso, entendeu? Então, é um fato, assim... Agora, mas também acho, por outro lado, que a gente está num bom momento. Eu também olho para isso, né? Eu sou uma voz que falo muito sobre isso. Tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Nós somos empreendedores, né, Patrícia? O empreendedor é o que toda dificuldade reflete uma oportunidade, né? Quem é empreendedor, a gente tem essa visão. Você olha... Eu falo isso também, pessoal. Gente, vocês não têm a visão de negócio, vocês não conhecem o negócio, vocês trabalham há 20, 30 anos no mercado de saúde, vocês não entendem qual é o seu negócio ainda, quais são os seus clientes, onde estão as oportunidades. Eu vou te dar um exemplo, assim, recente aqui, conversando com um colega, 25 anos de profissão, e ele falou, não, mas eu não estou usando tal medicação que é um pouquinho mais cara na anestesia, porque o hospital ele é o hospital próprio da Unimed, então, porque aí isso é custo. Eu falei, então você nunca usa? Ele falou, não, nunca uso.
Ele falou, tá, e os 30% de Unimed intercâmbio que a gente atende, que são outras Unimedes que contratam o nosso hospital, que grande parte do nosso faturamento de lucro vem desse Unimed intercâmbio, você também não está usando, aí você está dando prejuízo. Aí ele, sério? Eu falei, claro, cara. Porque uma hora você é o prestador, a outra hora você é a própria fonte de... Né? É o Exato. E, na verdade, eu acho que o que deveria aí não era ser assim, o remédio faz diferença. Exatamente. Ele vai melhorar o paciente. Às vezes, aí, na minha época, né, tinha todo o Lanexat, que era um inferno. Nem sei se usa mais isso, tem tantos anos. Mas, assim, na década de 90, era um remédio muito caro. Eu sei que tem outros agora para acordar o povo, né? Mas, às vezes, é bom porque, assim, dependendo do giro do centro cirúrgico, você otimiza a sala, né, naquele horário. Quer dizer, assim, às vezes, tem uns pacientes que são mais obesos ou que tem algum problema relacionado, né, à respiração, que você precisa acordar ele logo. Então, assim, esse é o protocolo. Exato. Eu vou falar 10 vezes isso. O protocolo, ele é a base para você fazer gestão de custo. Porque não é... Se você não sabe o que você está fazendo, você está fazendo só porque alguém mandou você fazer, entendeu? Pode ou não pode, né? E antes você falou a questão, né, que assim, ó, negociar pacote antes de reduzir variabilidade de cuidado é sempre roubada. Não vai dar certo. E a gente tem múltiplos exemplos aí de mercado em vários lugares do Brasil. Os hospitais começaram a negociar pacote com a operadora sem controlar a variabilidade de cuidado. Isso não dá certo. Isso é a receita para prejuízo. É o que mais tem, tá? E as operadoras estão buscando isso várias vezes porque elas sabem que para elas vai dar prejuízo para o hospital que está negociando esse pacote, porque ele não conseguiu controlar a sua variabilidade. Mas eu também, por outro lado, eu vejo que é difícil controlar isso, porque a gente depende da adesão dos médicos, tá? E eu sinto muito que os gestores de hospitais e até gestores de centro cirúrgico, eles têm uma inabilidade de trazer o corpo clínico para dentro desse conceito, entendeu? E o médico, ele não, historicamente, ele não quer se ver limitado, né, Jorge, a alguma coisa. Não quer. Sim. Mas se você explicar para ele, eu falo isso que aqui na Cash a gente tem muito, né, relação com muitos médicos, tem corpo clínico, se a gente começar a explicar para ele a importância disso, eu até hoje, olha que estou desde 2017 nesse ramo, até hoje eu não tive nenhum problema. Eu não tive nenhum médico até hoje que tenha se recusado. O que o médico não quer é ter que ele fazer análise, né? Ele quer assim, eu quero fazer a receita do bolo. Eu falo assim, vocês são um grande mestre cuca, como é que você trata isso daqui? Dá para substituir isso por isso? Qual o prejuízo? Porque a responsabilidade técnica é de vocês, entendeu? Então, eu sempre falo, qual é a missão aqui da Cash? O cuidado certo, antes de ver custo. O que a gente pode fazer com o menor custo? Porque também não adianta, eu brinco aqui, né? Essas reduções, não vou dar essa droga porque aqui... Isso é de uma burrice sem tamanho, porque a pessoa não está olhando o conjunto, está olhando a unidade, entendeu? Enquanto a saúde suplementar estiver olhando a unidade, a gente vai estar gastando fortunas. E isso desde sempre, o nosso sistema de saúde ele foi organizado para ser hospitalocêntrico. E as operadoras, cara, você é um operador de saúde, você tem que cuidar da saúde desse paciente. A hora que ele sai do hospital, você não sabe mais nada dele. Você vai lá, você fez uma cirurgia, você preparou aquele paciente, você operou, deu tudo certo, ele colocou o pé para fora do hospital, você não faz mais a menor ideia do que está acontecendo, e entra um comentário assim que me dói na alma quando eu escuto um negócio desses. O paciente perdeu o segmento. Como assim, gente? Nós não estamos cuidando de saúde, nós estamos bilhetando procedimento cirúrgico. A gente está bilhetando, sabe o quê? A gente, Ceforane, bilhetando fio, está bilhetando, né, trocar, bilhetando diários de falar. É isso que a gente está fazendo. É isso. E essa fragmentação, um grande cardápio, né? A gente vende por cardápio, né? É um grande cardápio. Isso. Então, como você... na verdade, as pessoas estão mais preocupadas, né, Jorge, em pagar menos a unidade. Mas ela não tem... Você vê assim, você tem clientes que são operadores também. Na Nestec, eu tenho certeza que vocês têm uma quantidade de informação fantástica. Quem trabalha com coleta de informação e que poderia ajudar eles a fazerem
muitos pacotes, muitos produtos de saúde. Eu tenho certeza que, apesar disso tudo, a sua plataforma ela é subutilizada. Com certeza. Assim como... Eu já falei isso, pessoal, na Bionex, assim, não é que eles não utilizem, mas assim, porque para utilizar dado, você sabe disso, a gente tem que ter alguém que queira tomar uma decisão. E eu não vejo esse empoderamento dentro das operadoras de tomar novas decisões, entendeu? Sim. O dado que vocês têm aí de anestesia, de perfil de pacientes, quantos procedimentos vocês fizeram? Ano passado, A gente já tem mais de 3 milhões de anestesias registradas. 3 milhões de anestesias registradas. 3 é o milhões. maior. E assim, não é só anestesia registrada. A gente tem o maior banco de dados anestésico cirúrgico organizado, planilhado, resgatável, com o maior BI de dado anestésico cirúrgico. E aí eu vou te dizer, você falou que é subutilizada, todos os nossos clientes têm acesso ao BI fornecido. O anestesista do point of care, ele atualiza os dados, ele encerra o procedimento, aquilo vai para o BI, é on time. Entendeu? Metade dos nossos clientes utiliza muito pouco, porque eu olho o monitoramento de acesso. A outra nem abre, né, Jorge? A outra parte nem abre. Eu sei quantas pessoas, que momento eles acessaram o nosso BI. E tem clientes que praticamente não usam o nosso BI. Está acessado. Tá lá. Eu falo os nossos desafios é a gente começar a levar o dado até o tomador de decisão. Porque uma coisa que o pessoal tem que entender é que dado é matéria-prima. Exatamente. Eu falei isso na jornada no Sul-Sudeste que eu estava agora no final de semana. Gente, dado é matéria-prima. É a mesma coisa que eu te dizer. Dado é o novo petróleo. Tá bom, vou te dar um barril de petróleo de melhor qualidade. Vou te entregar na tua casa. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Você tem que ter o petróleo extraído, refinado, transportado lá no posto de gasolina para você chegar, encostar seu carro, pega o que você quer e vai embora. Exatamente. Então, dizer assim, porque eu tenho dado, isso não significa nada. Isso é só um pedacinho do contexto. Você tem que estar com o dado te fornecendo informação, te fornecendo conhecimento. Só que aí o dado ele precisa de mais dado para virar informação, que precisa de mais dado para virar conhecimento, que precisa mais dado para virar sabedoria, e isso tem que estar na mão do tomador de decisão. E aí coragem, para poder fazer aquilo. Para tomar a decisão. Exatamente. E aí que chegamos ao ponto. A gente tem um grupo, né, de líderes que está muito acomodado. Eu falo isso porque eu falo para eles, inclusive. Talvez eu tenha chegado onde eu cheguei pela minha espontaneidade, né? Eu falo, olha, vocês estão todos sentados aqui tentando se segurar na cadeira, mas a situação está acontecendo. Então, a liderança hoje da saúde está tentando controlar, sobreviver. Ela não está efetivamente buscando uma solução, porque se tivesse, ela se debruçaria no seu BI para encontrar, e ali tem dado, uma forma dela compor um pacote diferente, uma forma dela criar um processo diferente. Não, eu brinco sempre que as health techs, elas são fantásticas, só que elas não servem para nada. Por quê? Por mais que eu tenha... É ferramenta, né? Ferramenta muito boa. Por mais que a gente tenha boas ferramentas, quem toma a decisão de utilizar é o próprio gestor. Eu vou falar assim, Bionex, a maior plataforma aí, né, de cotação de medicamento. Você acredita que a gente tem cliente de hospital que tem Bionex e fica ligando para negociar com o fornecedor na pós-cotação? Não tenho certeza disso. Assim, a operação, a plataforma ela é meio. Alguém tem Tecnologia que é sempre meio. Tecnologia é meio. As pessoas acham assim, é meio. A gente estava brincando, o chat, né? Chat GPT, né? É maravilhoso, tem que fazer a pergunta. Exato. Qualquer tecnologia, ela é meio. E as pessoas, elas querem, assinam, porque falam, não, agora eu tenho aqui um negócio. Só que ela não abre aquilo. Sim. Porque ele está tão ocupado na operação dele, em tentar glosar, em tentar dar uma ordem para reduzir, e tentar fazer caixa. A saúde suplementar, ela está desesperada por um único motivo.
ela tem que, de qualquer forma, fazer caixa. Aí deixaram o pessoal que vende OPME com 2 bilhões em aberto, aí você tem dezenas de hospitais aí com, sei lá, 4, 5 meses em aberto, de faturamento, que não pagam. Aí você não consegue autorizar a cirurgia, porque eles têm um teto de autorização de cirurgia. Por que eles fazem isso? Porque eles não sabem controlar custo. E aí eles fazem o quê? Para melhorar a performance deles, eles brecam a operação. Então, a gente tem muitos clientes infelizes. Vocês que estão no segmento de cirurgia, nossa, as pessoas não conseguem autorização. Conseguem? Não conseguem. Demoram muito. É uma luta. Aí você tem que judicializar. Porque todo o sistema, ele não foi pensado para ter que lidar com o aumento de custo. E aí, como ele não sabe lidar com o aumento de custo, ele faz o quê? Então agora eu vou dificultar o acesso. É isso, entendeu? E quando ele dá o acesso, ele faz o quê? Ele dificulta o pagamento. E como os prestadores são todos reféns das operadoras, eles aceitam. Eles aceitam. Eu estava essa semana num evento lá em Campinas, da maior empresa de dispositivo médico, e eu perguntei, quanto é que tem parado de vocês? Bilhões. Eu falei, imagina um dia que você fala assim, não vou fornecer mais. Por que não para de fornecer? Porque não explorou outros mercados, entendeu, Jorge? Uhum. E essa condição da gente se tornou refém da operadora de saúde, ela impede que todo mundo, médicos, hospitais, fornecedores, possam ofertar, sim, serviços para o mercado que é mais restrito e que vai pagar menos, mas pelo menos que tem cliente, né? E que paga. Que paga, né? Que paga, né? A gente tem um monte de problema, não é uma coisa tão simples assim, temos o financiamento, mas que paga. E também uma outra coisa, aí as pessoas dizem, mas acontece que o PPI-USE, Patrícia, ele não vai resolver tudo. Nem é. É aquela coisa, nem é para resolver tudo. Sim. Mas se a gente conseguir resolver grande parte das cirurgias, dos tratamentos clínicos, isso já vai ajudar a saúde como um todo, entendeu? Então, assim, a realidade financeira hoje do mercado de saúde, eu posso te dizer em uma palavra, é insustentável. Os resultados que a gente vê na ANS são resultados de caixa. Sim. Porque temos aí, melhoramos. Não melhoramos. E não vai melhorar. Sabe por quê? A gente vai ficar mais velho. A gente tem pressão para tudo quanto é lado. Então, a gente tem o TEA ainda, que era uma coisa que na década de, sei lá, 10 anos atrás, a gente nem sabia que era isso. Autismo era uma coisa, sei lá, longe da nossa realidade. Hoje em dia está perto da gente. Né? Todo mundo tem alguém conhecido, alguém que precisa. E outra coisa, o mutualismo, né, do plano de saúde, ele faz com que todo mundo pague pelos excessos e pela má gestão. Pela má gestão do que a gente tem nas operadoras. As operadoras são muito mal geridas, né? Geridas muitas vezes por pessoas que não têm competência, mas que estão no mercado há muito tempo, entendeu? Eu vejo que o futuro, né? Vai melhorar? Não vai melhorar, não, gente. Eu sinto informar vocês, eu não tenho nenhum problema, né, em falar isso, inclusive falo e escrevo isso. Não vai melhorar. A gente vai ter que... outros caminhos vão surgir. O plano de saúde vai terminar? Você não vai terminar. Mas ele vai ficar tão caro, George, tão caro, que a gente, num determinado tempo, só pessoas com muito recurso vão conseguir ter. Sim, exatamente. A gente discutiu isso no Congresso de Gestão e Inovação em Saúde, que teve agora, organizado pela Sociedade Brasileira, que foi um diretor de uma operadora, e ele falou exatamente isso. Cara, a decisão que a gente tem que saber é se o nosso mercado vai ser de 100 mil pessoas ou de 10 mil pessoas na saúde suplementar. Porque do jeito que está indo, o custo vai ficar tão grande que vai ter uma ou outra pessoa que vai ter condição de pagar. E aí a gente olha para isso e fala, nossa, se a pessoa não pagar aqui, tratamento a pessoa vai precisar, né? Ninguém vai se beneficiar disso, né? Onde é que ela vai? Cadê os prestadores e médicos que estão aí olhando para esse mercado e se organizando para entrar para ter serviço, para ter produtos para eles, entendeu? Tá todo mundo muito anestesiado ainda, sabe? Mas assim, por exemplo, tive nesse evento agora na quinta-feira, e aí o diretor não sabia que existe um cartão de benefício, chamado Cartão de Todo, que tem 23 milhões de clientes de assinatura. A gente só olha para a nossa bolha.
E tem muita coisa acontecendo fora dela, entendeu, Jorge? E a gente, na saúde suplementar, nos hospitais, nos grandes centros, a gente acha que a vida é aquilo. Só que não é. Né? A gente tem muito mais coisa acontecendo fora dali. Com certeza. Certeza. Eu queria uma última pergunta para você, a gente está com um bom tempo aqui. Em 2016, eu fui no Congresso Americano de Anestesia e eu passei o dia inteiro, era manhã e tarde, uma sala inteira só falando sobre pagamento por performance. Mas não assim, teoricamente, mostrando assim como foi feito, como se implantou, o que se usou como indicador, como que se monetizou, o que era prêmio, o que era desconto, como se implantava, quem participava. Cara, era uma realidade onde eles estavam refinando os modelos. Aí tinha os cases, tal hospital usou isso, tal hospital usou aquilo, como que foi, qual foi o resultado. Cara, isso foi em 2016, né? A gente escuta aqui, eu escuto pelo mais de 15 anos, pagamento, vamos mudar para pagamento por performance, vamos mudar para pagamento por performance. Eu acho, minha opinião, né, é que a gente não tem dados estruturados e organizados o suficiente para você conseguir medir performance do corpo clínico. E, além disso, isso pegando intra-hospitalar. E olha que eu tenho uma base de dados intra-hospitalar gigantesca. Só que eu não vejo o que acontece fora do hospital. E a maioria dos meus desfechos vão ocorrer fora do hospital. Enquanto a gente tiver essa cegueira hospitalocêntrica, nunca vamos falar de performance. Não adianta fazer escritório de valor e olhar para 3, 4 cirurgias, porque o escritório de valor não é escalável. Você precisa de uma força de trabalho muito grande, um custo muito grande, que só se aplica para uma ou outro tipo de cirurgia, normalmente onde a OPME é mais cara. É isso que a gente vê. Eu não sei qual é a tua opinião sobre... É exatamente isso, né? A informação que a gente tem, ela existe, porém ela precisa ser consolidada, ela precisa de uma linha de trabalho. Na Cash, a gente já tem clientes, autogestão que a gente faz, pagamento por performance, por algum nível de desfecho, mas isso ainda não é em grande escala, né? Para algum segmento, ortopedia, cirurgia cardíaca, que a gente desenhou todo esse modelo de remuneração. Qual é o trabalho? É a apuração da informação. Então, a gente tem BI aqui, então, assim, a apuração da informação. Então, não é difícil, não é impossível, na verdade, precisa alguém sentar e querer fazer, entendeu? Vocês aí têm uma base gigantesca que poderia ser utilizada, assim, nossa, amplamente, só que a gente tem aí um fator limitador, que é a decisão do gestor de fazer a mudança. A gente tem muito discurso nos eventos, todo mundo fala muito bem, piriri, pororó. Na prática do dia a dia, lá dentro da unidade, a situação é outra, tá? E talvez isso seja uma das maneiras que eu mais confronto, né? Eu realmente, assim, o discurso é lindo, a prática não corrobora, né? Então, todo mundo, porque eu estou fazendo aqui um escritório de valor, não tem nada contra o valor, não, gente. Na verdade, sim, o que tem que fazer? Tem que cuidar da pessoa. O recurso, ele é parco, ele vai ser parco, né? Então, assim, hoje, o que eu vejo é que em 2016 você esteve lá olhando, né? Mas também é um desafio lá fora, tá, Jorge? Uhum. Eu já conheço a NHS, conheço também a estrutura americana, também é um desafio lá fora, porque nós todos fomos pensando, né? A gente só pensa no hospital, naquela situação aguda, né? Então a gente não faz prevenção, não gasta quase nada com isso, né? E é um desafio. Mas, como empreendedores, como você falou, onde tem um problema, o empreendedor vai lá e coloca uma solução, né? Como você colocar. Bom, Patrícia, muito obrigado, né? Já estamos com um bom tempo aqui. Agradeço muito a tua participação. Eu queria deixar uma mensagem final aqui, que a gente tem que ficar mais consciente desse cenário do negócio da saúde onde nós estamos inseridos. Falando nós, categoria médica, como os anestesistas, outros médicos que nos escutam, a gente tem que entender mais desse negócio, porque caixa fluxo de caixa é uma métrica de negócio, a gente precisa entender para se aliar e se alinhar com os nossos parceiros, contratantes, empregadores,
no cenário onde a gente está, isso é urgente que a gente faça. Patrícia, muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência. Como que eles te acham, te procuram? Se quer deixar algum contato, por favor. Primeiro, agradecer você aí, né, a Nestec aí. A Cash é uma empresa que atua nacionalmente. Nosso site é www.cashpositivo.com.br. Lá tem todos os acessos da gente. E a minha mensagem é: saiam do discurso e comecem a fazer acontecer. Difícil é aquilo que a gente nem começa. Todo mundo tem desafio. E eu acho que o mercado de saúde está passando por um momento espetacular. Por quê? É tanto problema que qualquer coisa que você faça dá resultado. Então, assim, mercado... E vocês que são os médicos que estão aí nos ouvindo, saibam de uma coisa, vocês têm um outro desafio. A gente vai ter o dobro de médicos em 5 anos. Então, assim, a gente vai ter colegas muito mal preparados, a concorrência vai aumentar. Então, é bom, né, que as pessoas tenham essa visão de longo prazo, né, não essa visão de pequeno prazo. E estou aqui para contribuir. Quem quiser me segue lá no LinkedIn, Patrícia Narciso. Vai ser sempre um prazer poder contribuir com todo o mercado de saúde. Patrícia, muito obrigado. Muito obrigado aos nossos ouvintes que ficaram até o final. Encerramos aqui. Se vocês quiserem, tem todas as nossas outras 5 temporadas do podcast, a nossa comunidade Anestesia de Valor. Vocês podem nos seguir, tem muito conteúdo, muita informação. Obrigado e até o próximo episódio.